eu sou o Tonho, né? O Luiz Antônio dos Santos, na verdade, é meu nome, né? Mas nesse caminho aí na música, né? Tocando com as bandas, surgiu os apelidos, né? Tonho, Luizão, Tonhão, sabe? Mas o Tonho é o mais, tá mais no meu apelido realmente, né? Ei, vai brilhar um novo sol. Ei, vai brilhar um novo sol. O que marca assim pra gente como o momento da pré-psicose foi o Sapucaia Rock, né? Que foi nesse período, né? Mas a gente começou mais ou menos nessa época aí, né? Eu vinha de uma outra banda, né? Daí a gente montei uma outra banda, inclusive, entre esse caminho aí, montei o Etéreo, né? A gente tocou um tempo junto, depois a gente meio que separou, né? Daí surgiu uma oportunidade de botar uma música, né? No Rock Garage 2, né? E daí veio o pessoal da casa me procurar, me convidar para participar, né? Daí eu já tinha umas músicas, né? Daí veio o Vitor, o cara que ficou na banda, inclusive, depois com a gente, né? No fim não deu certo o projeto, né? Daí o Vitor ficou lá comigo, daí gostou do trabalho, né? Daí a gente resolveu fazer uma banda, né? Mas não tinha nome ainda, né? Daí a gente resolveu convidar o Alceu, né? O cantor, convidar o Rogério, que foi baterista nessa época, né? E começamos a ensaiar, né? Sem compromisso, sim. Ensaiar pra tocar. Na verdade, a gente nunca pensa, né, no futuro como banda, a gente tá pensando no momento de tocar, né? Daí a gente tocou um tempo junto, assim, e a coisa foi esquentando, né? Eu fui aumentando meu trabalho, assim, né? Fui botando mais músicas, né? Daí a gente criou o trabalho e saímos pra rua pra tocar. Dentro da parte do rock, em 86, eu e um grupo de amigos, nós participávamos do departamento jovem do Clube Comercial e criamos um evento que foi o primeiro Sapucaia Rock, onde na época foi um grande sucesso para a época, né? Participou mais de 15 bandas, depois tivemos o show do encerramento na época do Bandalheira e trouxemos naquele ano o que tinha de melhor de som, né? De som e de iluminação, que não tinha vindo a Sapucaia ainda, que foi a sonorização da Vento Norte e a iluminação do Acosta. Eles tinham feito o BB King no Gigantinho e a gente conseguiu trazer esse equipamento. E nessa primeira edição foi um estouro, foi muito, muito legal. E daí na segunda edição, que foi em 88, daí foi onde eu conheci realmente o Tony, comecei a participar de ver os ensaios deles. E convidamos eles para fazer parte do nosso cast ali das bandas que tocariam no segundo Sapucaia Rock. E por surpresa, né, foi um grande show memorável. Foi o diferencial daquele ano, que até hoje, quando se comenta em Sapucaia Rock, a gente lembra do show da Prece Cósmica, né? Que teve ali, que eu sempre digo, o grande diferencial ali que a gente tinha eram as guitarras do Tonho e a voz do Alceu, que era uma voz inconfundível, até muito diferente para a banda de rock and roll, né? Então foi memorável aquele show em 88. Bom, a Prece Cósmica, como eu falei, eu vim para 83, 84, eu vim aqui para Sapucaia. A gente participava dos grupos de jovens da Igreja Primor aqui. Eu participava em esteio e vinha para cá, tinha colegas aqui. E eu conheci o Alceu e o Tonhão aqui, nesse mesmo tipo de movimento, né? Que eles faziam parte também da Primor. E aí, nesse período eu vim para cá, a gente começou um grupo de teatro e tal, que a gente era da igreja, mas já era uma turma mais revoltada, né? E aí o tempo foi passando ali, daqui a pouco o pessoal, prece cósmica, né? Vamos começar a prece cósmica. E aí foi onde a gente começou a ter contato com o Tonhão nos ensaios, ali eu ia sempre aos ensaios, né? E o Alceu, a gente participava tanto do teatro como da música, e o Alceu também tocava com a prece. Então, os ensaios para nós ali era assim, um dos points, né?
E ver o Tonhão naquela época, a gente ia pra lá e o Tonhão, ele era, assim, extremamente cirúrgico nos solos dele e tal. Puta, aquilo ali era trimassa de ver. Então, nessa época aí, de 80, logo no início ali, né, 85, por aí, 84, quando tava engatinhando a coisa aí, né? Em 88, no Comercial, teve um festival chamado Sapucaia Rock. E teve várias bandas, né? Muitas bandas amadoras, inclusive a Prece Cósmica. Só que a Prece, ela se destacou, porque era uma banda, assim, era uma excelência já naquela época. Tanto a parte instrumental quanto a parte das letras, que eu me apaixonei. Eu acho que ela tem umas letras muito filosóficas, assim, muito do cotidiano da gente, muito de reflexão. Eu adorei aquela banda, desde o primeiro momento que eu vi. Depois eu continuei seguindo a banda, até porque o guitarrista era meu vizinho, eu nem sabia. Aí eu comecei a passar na frente dos ensaios e dar uma olhadinha. Sempre, dali em diante, eu me apaixonei pela banda. Eu ouvi falar da Prece Cósmica a partir do momento que eu me mudei aqui para Sapucaia, que foi quando eu conheci a minha mulher, minha companheira. Nós tínhamos um grupo de teatro chamado Escândalos Válidos. Daí eu vi falar da Prece Cósmica, vi tocar em alguns lugares. Depois voltei para São Leopoldo, isso 90, 91, por essa, eu sei que eu devo ter entrado para a Prece Cósmica, não me lembro exatamente, em 92. Já trabalhava com música, compunha, estava no coral, tinha saído do coral e estava louco para cantar, né? Assim, numa banda e tal. Daí vim assistir o ensaio da Prece e me apaixonei pela banda, como se fosse uma namorada. Então vinha nos ensaios, ficava ali assistindo e não me convidavam, né? Eu estava ali, eu tinha me proposto, estava sem vocal. E eu dizia, o vocal sou eu e tal, né? E até que um dia o Tonho me chamou, daí comecei, né? E foi muito, muito importante para mim na minha carreira, porque depois dali tive outros grupos, né? E o Tonho sempre foi um músico muito disciplinado, sabe? Tinha um método muito interessante de ensaio, de montar o arranjo, de trabalhar a banda e tal, né? E aquilo foi bem importante depois. Eu trago até hoje, sabe, esse método. Fazer o arranjo, porque a Prece Cósmica, até o solo é decorado e arranjado. Tinha duetos de guitarra, coisa, né, que era difícil, assim, até hoje eu não vejo esse sistema de ensaio, né? Os nossos sonhos e as nossas ideias são sementes que nós devemos plantar hoje, né? Para que elas cresçam fortes, para que a gente possa colher elas, né? Amanhã! Quando eu comecei, a gente tinha uma turma, veja, eu tinha uns 18 anos em 85, foi quando eu me enturmei
com esse pessoal do meio cultural, com o Marquinhos. O Marquinhos tinha uma banda chamada Banda Horizontes, o Alcindo. A gente tudo tentava montar banda, Calota. A gente montou várias bandas de garagem na época, mas tinha um pessoal mais velho que a gente respeitava porque a gente não sabia tocar e ficava ali tentando, se virando. E de repente aparecia no palco aquelas figuras que já eram umas figuras consagradas dentro do cenário musical independente de Sapucaia, como, por exemplo, o Essência. O Tonho chegou a fazer parte do Essência e o Tonho era aquela figura cabeluda, carismática que a gente via, assim, parecia uma entidade, né? Sempre com aquela câmera pendurada, aquela coisa de cultura, o Tonho, a figura dele inspira essa coisa, né, de cultura e arte. Eu vi o Essência tocando, eu vi o Saga tocando, que foi uma outra banda que o Luizão fez parte também. Eu lembro de ter visto eles tocando no Bar do Foguinho, que ficava ali do lado do Cine Marabá, e aquilo um impacto enorme em mim, porque a gente só via aquele tipo de coisa ali na rádio e na TV, uma banda daquele porte, aqueles caras fazendo aquele rock pesado. Então, assim, era para aquilo que a gente estava fazendo, a gente tímido, olhando aqueles caras assim, altamente inspirador. Prece Cósmica, para mim, foi muito importante, né? Porque posso dizer que alavancou a minha carreira musical, né? Porque muito jovem, muito moleque, né? Eu ia ver os ensaios do Tonho, né? Da banda. E um dia qualquer, eu já conheci o Tonho já de tempos, né? Que ele era conhecido da família e tal. Tocava com os meus primos, né? Tenho parentes que gostavam da música, eles tinham uma banda na época. E eu muito moleque, eu via eles tocar. Um dia fui ver os ensaios, né? Do Tonho e tal, com a banda. Não lembro o nome da banda na época, mas eu acho que não era Prece Cósmica ainda. Eu estava olhando o ensaio e eles estavam sem o baixista. O baixista deixou eles meio que empenhados, né? Tava na falta do baixista. E o baterista, na época, que era o Orfeu, foi o cara que me alavancou, assim, posso dizer que eu devo muita coisa para ele também, porque é o cara que me deu o gatilho para eu ser músico. Porque daí a gente tava ali olhando, daí ele olhou para nós e... Pô, ninguém aí encara um contrabaixo, não tá afim de, né? E a gente se olhou e... eu acho que eu consigo, sei lá, né? Tocar, se for só nas cabeças das notas, a gente vai. Daí eu fui, resumindo, o pessoal gostou, né? Achou que eu daria pra coisa, né? E foi, eu acho que uns 3, 4 anos, eu acho que a gente tocou. Agora eu tô com 26 anos, vou fazer 27 esse ano. A Prece Cósmica foi através do meu pai, né? Não tem como dizer que não foi através dele, porque ele era um integrante da banda, né? Mas minha mãe falou muito da Prece Cósmica também, então, sim, eu fui criado, né? Ouvindo falar da Prece Cósmica, né? Então, o Tita, que era amigo do pai também, comentava muito da Prece. Muita gente que estava no âmbito musical, que eu fui criado, né? Falava da Prece. Então, todo mundo, às vezes, rolava um churrasco lá em casa, assim, juntava todo mundo, assim, a galera mais antiga, né? E tinha uma rodinha de violão e daqui a pouco tava rolando o Homem, tava rolando Águas Claras, o pessoal cantava, assim, né? E sempre foi muito legal, né? Que sempre agitou bastante, né? A Prece Cósmica, né? Então foi assim que eu conheci, né? Foi através de ver os ensaios, né? Ver o meu pai tocando com a banda e ver o movimento que a galera fazia, assim, por gostar da banda, né? Por ver que realmente são canções bacanas, né? Não foi eu que cheguei na banda e falei, oi, posso entrar? O meu pai, ele sempre me incentivou, assim, na música, né? E ele falou, cara, tu tá na banda. E eu, tá. Então vamos lá, vamos encarar, né? Porque, na verdade, a banda, eu sempre fui... Como a banda é mais antiga, né? E eu sou mais novo que todo mundo, né? Sou de outra geração, né? Eu sempre era pequeno e assistia, né? Não só a Prece, mas os outros projetos que o pai tinha com o Tonho, que tinha ali Imaginária também, né? Então eles estavam sempre envolvidos ali tocando, né? E eu sempre ficava louco pra tocar junto, assim, sabe? Ficava olhando ali... E eu sempre tive um incentivo ali da bateria, né? Tinha bateria de brinquedo e tal, então o incentivo nunca faltou, né? E daí eu sempre ficava ali assistindo a banda, e daí quando surgiu a oportunidade, assim, eu fiquei bem feliz, assim, sabe?
Porque eu sempre olhava assim, eu falava, cara, um dia eu quero tocar com o Tonhão, assim, um dia eu quero tocar com eles e tal. A primeira vez que eu ouvi falar da Prece, eu não lembro o ano direito, mas foi tipo, sei lá, 84, entre 84 e 87. Acho que mais para 84 do que para 87. Eu já estava participando, vamos dizer assim, de alguma bandinha, assim, bem fundo de garagem, né? E um colega, o Calota, me convidou, vamos ali olhar o ensaio da Prece. Daí eu já tinha ouvido falar da Prece, né? Daí eu, vamos. E daí cheguei ali, eles ensaiavam na casa do Tonho, na garagem, viu? Com a porta aberta, eu acho, para questão do calor que era. E foi uma coisa assim, foi um up na minha vida musical, assim, porque a gente estava acostumado com bandas menos aparelhadas, vamos dizer assim, né? Era um violãozinho, quando muito tinha uma guitarrinha ali, né? E a gente chegou lá para ver o ensaio e era guitarra com distorção, assim, ao vivo eu não tinha presenciado ainda, né? E tocando um som que a gente curtia, né? Embora fossem as músicas próprias deles, era naquela linha de Purple misturado com Iron Maiden, com aquela coisa que tinha na época, assim, que a gurizada curtia, né? Na linha do rock, do metal, assim. Então aquilo ali foi um pulo para mim, porque eu pensei assim, pô, os caras aqui em Sapucaia estão fazendo essa sonzeira aí, então eu também um dia eu vou poder fazer isso, né? E eu tava no começo da minha carreira musical ali, né? A turma da Prece naquela época, eles tinham o quê? Uns 5 a 7 anos a mais do que a gurizada que eu andava, assim, fazendo música, né? Então eles eram as referências para nós, aqui da gurizada de Sapucaia, que tocava naquela época. E agora surgiu a oportunidade de embarcar nessa aventura de tocar junto com a Prece agora. Para a banda faz mais ou menos uns 3 anos, né? 3, 4 anos, que eu fui convidado, né? O Tonho queria tocar e tal, e quem me convidou foi o Adriano. O Adriano, que era nosso baixista, né? Saudoso Chuck. E ele e o Léo, que me fizeram a proposta de ir ver um ensaio e ver o que eu achava. E aí, quando vi, eu estava já inserido na banda e muito legal. De ter olhos vermelhos, de ser um parasita que habita o Lago Negro, destas sanguessugas. Eu queria ser cego, surdo e mudo, pra não ver tanta pobreza, não ouvir tantos apelos, não gritar seu nome em vão, mas um dia eu vou ser um grande lago de águas claras, pra olhar no fundo de cada pessoa, pra olhar no fundo de cada pessoa. Era diferente, até pelo estilo de rock, o rock progressivo. Em 88 já estava mais a modinha das bandas ali, né? De rockabilly, mais um pop rock, assim, já era um rock mais devagar. E a Prece Cósmica não, a Prece Cósmica já veio com todo aquele peso, né? Do rock progressivo, né? Era diferente. E tem uma outra coisa que, assim, a importância dele também para os teus amigos, sabe? O respeito que a banda traz para a comunidade,
sabe? É bacana, assim, você ouvir as pessoas falando dele, assim, o respeito que as pessoas têm pelo trabalho dele, também é uma coisa que nos enche de orgulho, né? É bacana você viver num lugar onde existem pessoas assim, existe arte feita dessa forma, essa confiança, essa coisa na arte, sabe, que eles têm, é extremamente saudável você ter uma banda dessas na sua comunidade, você ter pessoas assim, sabe, dentro da sua comunidade. A Prece sempre foi uma referência musical dentro da cidade, talvez até fora, não sei qual é a abrangência da Prece Cósmica exatamente, mas para Sapucaia, onde tinha um evento, onde tem um evento que tem a Prece, vamos lá que a Prece vai tocar, porque era uma referência e ainda continua sendo, né? Até depois que eu tive a oportunidade de tocar com o Tonho, eu brinco, né? Quando eu encontro algum amigo músico, principalmente daqui de Sapucaia, diz, e aí, já tocou com o Tonho? Não toquei ainda, não tive a oportunidade. Então tu não é músico ainda, não pode se considerar músico, né? Porque para ser músico de Sapucaia tem que ter tocado com o Tonho. Nada faltará em nenhum ponto do nosso planeta. Tudo existe em abundância, a natureza não brinca com a vida. As crises, o frio, a fome, a pobreza são os reflexos do egoísmo humano, desrespeitando a vida. A fraternidade e a educação são as reais portas da evolução. O mundo é de todos, não é de ninguém, de todos os direitos também. Tem a Prece Cósmica mesmo, é uma música que fala disso, né? Fala do que a gente, né, tá nesse mundo aqui, mas tem muito mais coisa além disso, né? Que ninguém tá se preocupando com isso, né? A Prece Cósmica, né, é uma ideia, né, de que a vida é um caminho eterno, né? Então a gente tá aqui e não tá, sabe, né? Entende? Então ela fala um pouco disso, né? Contestar certas coisas, né? Os apelos comerciais que te envolvem, que te pregam ideias, que parecem mensagens legais, mas estão querendo te comprar ou te vender alguma coisa, entende? E na relação da vida mesmo com a pessoa, a gente toma consciência de que a gente tem que estar ligado, né? Que a vida é um caminho que a gente tem que seguir em frente, né? E tem que pensar muito bem no que está fazendo, né? Porque a gente está aqui com um compromisso de caminhar uma direção, né? E muitas vezes a pessoa tem que começar a tomar consciência disso, né? E outra, né? Tu vê o Tonho, as músicas da Prece, todas autorais. Quer dizer, é uma coisa que era importante, né? Para quem estava envolvido com música, né? Era um movimento já que se iniciava ali de músicas do pessoal local, né? Então, isso aí era massa. Então, a gente curtia esse momento aí. Tem um outro aspecto importante que a gente tentava criar coisas, né? A gente tentava aparecer com composição autoral nossa, além de não apenas ficar imitando os cantores que a gente conhecia. E de repente a gente ouviu aquelas músicas tipo Rotina, e as outras composições do Tonho. Eu lembro daquele cantando aquela música Entre mil paredes de concreto. E tu olhava aquilo e dizia, não é possível que isso é o meu vizinho, porque tu está acostumado a ouvir aquele nível de composição em artistas consagrados, em discos comprados, assim. Você não está acostumado a ouvir o cara ali da esquina compondo naquele nível. E eu acho que isso foi talvez a coisa mais impactante, mais até que do peso da banda, a criatividade e aquela coisa lírica que o Tonhão tem nas canções dele, que o Prece Cósmica tem nas canções dele, aquilo foi o que
sabe? Me tocou assim de forma, tipo, eu quero fazer isso também, eu quero escrever grandes canções, eu quero escrever desse jeito, eu quero fazer arte desse jeito. Através do próprio Tonho, eu conheci as letras das músicas que eu me encantei. Inclusive tem uma delas que eu sempre usava como lema para mim, porque como eu era muito jovem, cheia de sonhos, eu ficava presa no escritório. E a música Rotina me fez, eu me identificava muito com ela, porque ela falava exatamente isso, né, de tu ficar preso, o mundo tirando lá fora e eu aqui sufocado, como ele dizia na música. Então era uma música que, nossa, eu me identifiquei muito com ela. Eu louca para estar dando asas da minha imaginação e o telefone me puxava de volta para a realidade. Como diz a letra da música, né? E levantar sempre às 7 horas da manhã. Tomar café correndo e sair pra enfrentar o real. Então eu acho que a prece influencia, né, nessa questão de criar algo, né? Tu conseguir botar a tua cara na música. Poder cantar músicas, né? Trazer uma interpretação do que o Tonho e que toda aquela geração queria falar. Então é mágico. As músicas são ótimas, eu acho. As composições sempre trazem uma mensagem assim ecológica, uma coisa que fala sei lá, da ética, da moral, sabe? Não politicamente correto, mas uma maneira bacana de abordar esses assuntos, sabe? Importantes, assim. Na época eu tava mais mas a primeira gravação que a gente fez, que era do Homem, que é uma música muito legal, né? Homem, tu que andas obscuro e sem sentidos por aí. Há caminhos te esperando, muitas luzes pra seguir. Que lugar te levará? Vida fácil e prazer. Se um dia terás de ajustar contas com teu próprio ser real. Eu tenho várias inspirações da época que eu estava começando a escrever canções. Você pega várias referências, então é importante você ter aquelas referências clássicas, né? Raul Seixas, Beatles. Mas quando você tem, de novo, o cara da tua comunidade fazendo aquilo, a coisa acontece de outra forma. Tu diz assim, peraí, não é aquele cara inatingível que está fazendo isso. É esse cara que está aqui do meu lado, eu posso ir lá e ver ele fazendo, eu posso aprender com ele, sabe? De uma forma até assim, se ele está fazendo, então eu também posso fazer, sabe? Esse tipo de inspiração, assim, dele estar próximo da gente e estar fazendo coisa daquele nível ali, eu acho que é a parte que mais me tocou nisso tudo. Foi importante na minha vida, né? Depois eu vi eu falando musicalmente e, por incrível que pareça, só falar um pouquinho da minha história, né? Eu fiz 2 Planeta Atlântida, né? Toquei 2 planetas, né? Fiz todos os programas de televisão com as bandas que eu tocava na época. Então tudo isso, coisas que a música me proporcionou que só a música mesmo poderia, sabe? Festa da música, conhecer artistas nacionais, né? Foi show de bola, assim. E eu devo tudo a isso, né? Todo esse pessoal, Prece Cósmica, outras bandas que eu tive na época, depois também, né? Foi muito importante. Então só tenho a agradecer, né? Pô. Isso, muita saudade dessa época, né? Foi uma época muito legal, muito importante para mim, né? Para minha formação, como eu já disse, né? Como músico, como arranjador, os arranjos muito bem feitos, muito ensaiados, né? Essa questão de trabalhar bastante o
o arranjo com precisão, sabe? E fazer aquilo acontecer sempre da mesma maneira, eu acho que é a coisa, o melhor que eu trouxe assim da banda, sabe? Conseguir montar o arranjo, produzir, né? E o Luizão sempre foi muito bom nisso, sabe? E, enfim, só lembranças boas dessa época. Daí aconteceu o que aconteceu, né? Infelizmente, né, o Adriano foi embora, né? A gente sentiu falta, né? Foi um cara que praticamente juntou a gente, botou a gente junto de novo, né? Sabe? Um cara que fazia parte, assim. Na verdade, o Adriano comigo, assim, a gente tocou em várias bandas junto, né? A gente sempre teve uma relação legal, assim, né? Ele é um cara que... Ele era um cara bem na dele, assim, ó, mas ele puxava todo mundo pra volta dele, sabe? Ele tinha um cara assim... Ele era um cara que dizia assim, ô, Adriano, vamos, vamos. Ele tava sempre pronto, assim. Era um cara super legal, assim, né? O cara que fez falta, né, pra gente, assim, né? Nesse meio, né? E ele tinha som, ele montava, ele aprontava tudo, né? Era bem legal essa parte dele, né? Sim, eu conheci o Adriano já muito antes de conhecer a Prece, talvez. E toquei com ele em algumas oportunidades, inclusive no outro projeto que tinha com o Tonho, né? Ele tocava baixo, eu tocava teclado nessa formação. E eu costumo dizer assim que eu não estou substituindo ele, né? Eu estou fazendo o que ele não está podendo fazer agora. Embora onde ele esteja, ele com certeza está participando conosco, né? Não, geralmente quando começa a gente começa a ensaiar, começa a fluir. Eu sou um cara assim, se eu não tô tocando, nem penso em música, sabe? Aí a gente começa a ensaiar, começa a vir ideia, sabe? Entendeu? Agora mesmo, fiz umas 2 músicas novas já, sabe? Só falta de ensaiar, sabe? Falta botar na parada mesmo, né? Mas a gente ensaia. O projeto a gente ia continuar depois, provavelmente, né? Eu nunca penso muito nisso, na verdade, não consigo pensar assim. Para mim, o tempo tá aqui agora, sabe? Como tava lá naquele momento, entende? Para mim, tá valendo agora. Muita gente fala assim, naquele tempo. Mas para mim, não tem aquele tempo. O tempo é agora, tu tá aqui na vida, né? Então, caminha agora, né? Claro que tem coisas legais que a gente fez, assim, né? Teve gente que passou na banda que foi legal, né? Que a gente sabe que tudo é importante, né? Mas a gente tem que ver o momento, né? Sempre daqui para frente, né? Que esse é o caminho da vida, né? E a ideia da Prece Cósmica é essa aí, né? Caminhar para frente, pensar para frente. Não aceite as condições que a vida tentar te pôr. Olhe pra dentro de você, busque lá seu valor. Muitas mentes humanas envolvidas no caos criam leis e caminhos, tentam nos envolver. Fuja dessas imagens, dessas falsas morais, destas frias mensagens de intenções comerciais. Abra os olhos da alma, ela vai te mostrar onde está a pureza das coisas, na loucura deste mar. Não aceite as condições que a vida tentar te pôr. Olhe pra dentro de você, busque lá seu valor. Muitas mentes humanas